Bom dia, galerinha, tudo bem? Uma excelente quarta-feira para vocês. Vamos iniciar nossa aulinha de História e Geografia? Temos dois novos assuntos. Em Geografia, nós vamos falar sobre o modo de vida em diferentes lugares do Brasil. E em História, nós vamos falar sobre os nossos patrimônios, cidades históricas, reconhecimento dos patrimônios, ok? Então vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre diferentes lugares e pessoas do Brasil, certo? As pessoas vivem em lugares diferentes. Em cada um desses lugares, o modo de viver delas, além dos seus costumes, das suas tradições, podem ser diferentes. Por exemplo, no Brasil, dependendo do lugar, do país, o modo de viver de uma pessoa apresenta características bem distintas, certo? Vamos pensar um pouco sobre uma criança que mora no Amazonas, certo? A criança que mora lá é completamente diferente, né, a vida dela lá nesse local, do que uma pessoa que mora na Bahia, no Mato Grosso, no Rio de Janeiro, né? Porque cada lugar do nosso país é diferente, certo? Por mais que seja o mesmo país, porém cada estado, cada cidade, né, tem o seu modo de viver. Por exemplo, nas aldeias, os costumes e as tradições que existem nesse local é diferente do que a gente vive aqui na nossa cidade, certo? Lá eles costumam, né, pescar, caçar, né, plantar, fabricar alguns produtos artesanais, fabricam o arco e flecha, né, fabricam várias coisas como instrumentos também e e também bijuterias. Ou, como vocês podem ver, né, eles colocam o cocá, tem cordão, então eles gostam de fazer, né, essas coisas artesanais. As crianças que moram lá também, né, elas têm brincadeiras diferentes das crianças que vivem em outros lugares. Por exemplo, eles gostam de subir em árvores, gostam de brincar com os animais, né, gostam de dançar. Então, várias coisas que eles fazem lá é diferente de outros lugares, certo? Como no campo. No campo, né, por exemplo, as pessoas têm o costume de acordar mais cedo para plantar, para colher, né, o seu próprio alimento e também para vender esses alimentos para a cidade, certo? Eles têm muitos animais que fornecem também alimentos. As casas lá são distantes uma das outras. O modo de vida é diferente, né, de quem vive no campo para quem vive na cidade. Em muitos locais a vida é mais calma lá no campo, né? É mais tranquila, tem mais natureza, as pessoas têm mais contato com a natureza, tem aquele ar puro, aquele ar fresco. Já nas cidades, né, tem mais movimentação de carros, as pessoas estão mais agitadas, né, tem tempo para tudo, para trabalhar, e é um corre-corre, né? As escolas e as casas são perto uma das outras, né? As ruas são diferentes. Não é tão fácil encontrar natureza, né, nesses locais, porque há muita poluição, né? Tem poluição dos carros, das fumaças que saem dos carros, né? As pessoas tiram a árvore para construir casas ou hotéis, apartamentos, comércios. Então a natureza, nós conseguimos ver menos, né, na cidade do que no campo. As crianças da cidade, elas gostam, né, de brincar com os amigos, gostam de visitar os amigos, né? As pessoas, os adultos compram as comidas, os alimentos no supermercado, né? Não tem costume de plantar, ok? Existe também um outro modo de vida, que é o modo de vida de quem mora na praia, né? Que é um modo de vida bem diferente desses outros que a tia Alessandra falou, né? Neste lugar, as pessoas costumam ver mais turistas,
né? Também tem contato com a natureza, mas não tem relação com o campo, é diferente, né, do campo. Então, pessoal, esses foram alguns modos de vida de alguns lugares do nosso país. Então, para complementar a nossa aulinha de geografia, pegue o livrinho didático na página 24 e faça a leitura até a página 33, aonde teremos uma atividade. Agora vamos para a nossa aula de História. O patrimônio histórico representa os bens materiais ou naturais que são importantes historicamente numa sociedade. A exemplo de minha cidade, algumas construções permanecem desde o século XIX. Vejam em sua cidade se tem algo assim. Podem ser prédios, ruínas, estátuas, esculturas, templos, igrejas, praças. Tem cidades em que o centro histórico permanece tradicionalmente preservado, como é o caso de São Luís do Paraitinga, uma cidade que eu adoro, aqui no interior de São Paulo. E em outros estados também dou o exemplo do Pelourinho, em Salvador, lá na Bahia, e as cidades históricas de Minas Gerais. Os patrimônios históricos foram, ao longo do tempo, construídos ou desenvolvidos pelas sociedades. Então, estão intimamente relacionados com a identidade do local e representam uma importante fonte de pesquisa atual. Através dos patrimônios históricos, podemos, portanto, conhecer a história e tudo o que envolve, por exemplo, a arte, as tradições, os saberes e a cultura de determinado povo. Por esse motivo, existem atualmente diversos órgãos que objetivam a conservação e a preservação desses bens. O patrimônio histórico reúne conjunto de manifestações que foram desenvolvidas ao longo do tempo e que carrega aspectos simbólicos. Aliás, temos um decreto aqui no Brasil, se não fosse assegurado pela lei, qualquer cidade ia chegar derrubando tudo e construindo shopping centers ou estacionamentos. Olha esse decreto lá da época do Getúlio Vargas, de 1937. Artigo 1º. Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. Aliado ao conceito de patrimônio histórico está o de patrimônio cultural. Segundo o artigo 216 da Constituição, o patrimônio cultural representa os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência e identidade, a ação, a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Sendo assim, o patrimônio cultural pode ser dividido em patrimônio cultural material, como o próprio nome indica, representa os bens culturais, materiais, por exemplo, museus, bibliotecas e universidades. Patrimônio cultural imaterial, também chamado de patrimônio intangível. Ele reúne diversas expressões culturais, por exemplo, os saberes, os costumes, as festas, as danças, as lendas e as músicas. Para manter a preservação, os patrimônios devem ser tombados. Com o tombamento, eles não podem ser demolidos ou reformados. Entretanto, os bens tombados podem estar sujeitos a um processo de restauração ou manutenção, sem que as características originais desapareçam. Ajude a preservar o nosso patrimônio histórico e cultural. Ele nos ajuda a conhecermos nossa identidade cultural. Para complementar nossa aulinha, faça a leitura da página 28, da página 29, 30 e 31. Ainda não é para resolver as atividades da página 34 em diante, porque na próxima aula vamos estudar sobre as cidades históricas. Um beijão para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!